Oi, equipe. Vim trazer aqui para vocês a nossa planilha para ajudar vocês na organização e no planejamento do nosso negócio. Essas planilhas aqui, eu que fiz, então vocês vão ver que elas são bem simples, né? Quem entende de planilhas ou trabalhou com planilhas vai até rir, né? Vai achar graça dessas planilhas, mas eu fiz o modelo porque eu sei muito básico do Excel, mas são planilhas para quem não sabe mexer no Excel. Então, não tem nada de formas muito elaboradas, é mais para a gente controlar e organizar. Se você, por acaso, não é da planilha, né, você prefere do papel, eu sugiro que vocês imprimam e façam no papel mesmo, né, mas pelo menos vocês têm um modelo aí para orientação. Por quê? Gente, é muito importante que a gente tenha o planejamento e que a gente saiba medir o nosso trabalho. Então, não só os nossos ganhos, o nosso retorno financeiro, mas também como que a gente está fazendo esse trabalho, como que a gente está trabalhando. Então, numa planilha, eu coloquei várias abas aqui diferentes, vocês vão ver. Por quê? Gente, se for para eu ficar abrindo cada planilha, né, toda hora, eu sei, é algo que eu não faço. Então, eu tentei simplificar e trazer de modelo para vocês. Quem trabalha com planilhas, né, quiser dar alguma sugestão, fazer alguma melhoria, eu acho muito válido, inclusive eu peço, né, que possam, né, fazer alguns ajustes aí, mas é bem básico mesmo, para quem não mexe em planilha ou quer só imprimir e fazer no papel. O que eu aconselho? Eu não sou tão disciplinada em lançar todos os dias. Então, assim, ainda mais que a gente, né, vive numa vida muito corrida, se eu vendo óleo, eu faço questão de entregar rápido e às vezes eu não abro a planilha para lançar, né? Então, nem sempre, por mais que a gente tenha acesso ali no celular, eu acho legal ter uma impressa, porque aí o que a gente pode organizar? Num domingo de manhã, por exemplo, que é mais tranquila, a casa está mais tranquila, ou domingo à noite, que a gente já está fazendo o planejamento da semana, a gente pega essas anotações e lança nas planilhas. O legal da planilha é que ela faz as contas, ela dá a somatória, ela dá o cálculo, que é muito mais fácil do que a gente ficar somando ali um por um. Então, a gente consegue ter uma dimensão melhor. E aí eu vou mostrar aqui para vocês rapidamente, né, como que eu fiz esse modelo. A primeira aba que eu coloquei de cadastro de clientes. Então, aqui você pode optar por colocar a data, o ID, a senha que você criou para aquele cliente, o nome, e-mail, CPF, que são os dados que a gente precisa para fazer o cadastro deles. Por que eu gosto de ter esse controle aqui? Porque seja em fechamento ou cliente antigo agora quer recomprar, eu tenho todos os IDs, as senhas e os nomes aqui num lugar só. Porque às vezes a gente anota, às vezes a gente salva no WhatsApp, perde conversa do WhatsApp, que é muito comum. Então, a gente tendo aqui fica muito legal. Inclusive, essa planilha eu deixo no meu Drive, tá? Que é uma nuvem. Então, eu acesso do meu computador de escritório, eu acesso do computador em casa, do notebook do Dante. Às vezes eu estou em Araguari, eu consigo acessar por lá, então eu não fico refém de notebook, de computador, e no meu celular também. Então, a qualquer momento eu consigo acessar, né? Se o cliente perguntar uma senha, ou se de repente no fechamento eu precisar fazer um pedido e eu não estou em casa. Então, eu gosto de ter aqui todos os controles. Se você está no seu começo de negócio, já pode colocar todos aqui, que é fundamental. À medida que você vai passando mais tempo no negócio, vai aumentando o número de clientes, então é bom a gente já começar esse controle cedo. Aqui do lado eu fiz a controle de vendas. Então, gente, o ideal é que a gente venda todos os dias. Então, eu pus algumas afirmações aqui. Então, eu vendo todos os dias. Então, eu coloquei aqui por datas, e aí eu coloco aqui, cliente, a Maria. Eu vendi o quê? O Serente. Qual que é o valor do Serente? 199, porque ela já é cliente. Então, qual foi o valor realizado? Aquele que eu vendi? 199. Eu paguei, onde que eu recebi, né? Qual foi a forma de pagamento? Foi no Pix? Foi no cartão? Vai para minha conta do Nubank? Né? Vai para a maquininha? O status, eu coloco, ela pediu para pagar no dia 10, então eu ponho aqui, essas duas aqui já estão pagas. Observação, para entregar na vizinha. E isso daqui também me ajuda a ter um controle do que o cliente comprou por último. Né? Então, quando você vem aqui para filtrar, você coloca aqui a Maria, e aí você vai ver que ela comprou um Serente, um Peppermint e um Cedro, por exemplo. Aí você, na hora que você for chamá-la para conversar, você pergunta se ela está usando, né? Ou então vem uma promoção do Cedro
e já tem uns 3, 5 meses que ela comprou, você já manda, você sabe que está acabando. Então, é bem legal. Por isso que o legal da planilha, né? Que você consegue filtrar. Mas no dia a dia, faz ali na mão e tira uns 10, 15 minutinhos para organizar na planilha depois. Eu coloquei aqui o fluxo de caixa. Gente, esse fluxo de caixa é bem básico mesmo, tá? Quando a gente importa, né, algumas planilhas de fluxo de caixa, a gente vai ver que tem somatória, que mostra no gráfico a entrada, a saída, que é muito legal, mas não é todo mundo que sabe visualizar isso. E aí tem fórmulas, e aí você não pode mudar algumas fórmulas. Então, isso daqui é realmente para ser bem básico. O que que é? Você põe o nome da cliente, você põe o item, entrada é o que você recebeu e saída é o que você gastou. Para, inclusive, você colocar aqui, eu até coloquei uns exemplos aqui para vocês. Por exemplo, a Maria, né, que eu tinha vendido o Serenity, o Paulo Zengest, e aí que foi no Pix, está no boleto. Então, aqui eu tenho o saldo do Nubank, do meu banco. Ah, eu recebi em dinheiro? Então, eu vou ter aqui o valor em dinheiro, né, que ela me pagou. Aqui, eu também sugiro que vocês incluam, por exemplo, as embalagens, né, a gente tem um gasto com embalagem. Outra coisa que vocês têm que colocar aqui também, por exemplo, retirada. Eu fiquei com o óleo do mês. Qual foi o óleo do mês? O Copaíba. Então, ele entrou R$ 215 no meu fluxo de caixa, porque a Doterra me deu esse óleo, né? Então, mas ao mesmo tempo eu fiquei para mim. Então, se eu for pagar o meu negócio, vamos pensar que seja uma outra consultora. Se eu for comprar um Copaíba de uma loja, por exemplo, eu vou ter que pagar R$ 215. Então, ela vai sair e ela vai entrar. Para quê? Para ficar mais real. E, gente, para entrar como retirada, né? Então, aqui teve um brinde motivacional, foi a Adaptive Capsules. Então, eu recebi, né? Eu tenho ela ali de R$ 185. Mas, ao mesmo tempo, eu dei de presente para minha mãe. Então, o dinheiro não entrou, porque ela não me pagou. Mas tem que entrar e tem que sair. Para a gente poder ter uma noção exata realmente do valor que entrou e do valor que saiu. Porque, às vezes, a gente faz nosso LRP, às vezes não, quase todas as vezes, né, no mês, a gente faz nosso LRP e algum produto a gente fica. Então, esse produto, ele tem que entrar lá na planilha de caixa da nossa casa. Seja como seria uma conta de farmácia, né, seja como uma aba de bem-estar, por exemplo, que entra academia e outros produtos ali naturais, vamos supor, whey, creatina, isso tudo entra em alguma categoria das suas contas de casa. E os óleos também têm que entrar, tá? Então, por exemplo, vai dividir as contas da casa, o valor dos óleos essenciais tem que estar lá como um custo, né, um investimento ali de saúde. Então, a gente precisa mensurar isso tudo. Aí, aqui tem o saldo a receber, para a gente poder ficar mais atenta, né, a gente pode destacar, mas é algo bem simples mesmo. Então, quando eu seleciono aqui, eu tenho uma somatória, né, de tudo que entrou, de tudo que saiu, e eu consigo me controlar. Eu fiz essa outra aba aqui para acompanhamento de pedidos. Por quê? Quando a gente vai aumentando o nosso poder de três, a gente começa a fazer vários pedidos, faz pedido para cliente, e aí é bom a gente controlar isso. Então, eu coloco a data que eu fiz o pedido, o número do pedido, o ID, às vezes, eu não coloco, eu coloco aqui o nome da pessoa e onde vai ser entrega. Então, para eu poder realmente acompanhar, falar, nossa, esse pedido ainda não chegou, será que tentaram entregar e ele vai ser devolvido? Né? É mais um controle. Talvez algumas pessoas não vão precisar utilizar essa aba, mas já fica aqui. Então, às vezes, para fazer um poder de três, por exemplo, eu tive que ativar 4 clientes, então eu deixo aqui os números do pedido, porque é mais fácil de eu olhar até no rastreio. Eu só copio aqui e já consigo verificar. O estoque, esse controle de estoque também é bem simplificado. Para que eu fiz ele? Para a gente ter uma noção, porque quando a gente vai ganhando produtos, a gente compra produtos, e às vezes não vende naquele mês, vai criando um estoque que aquilo começa a criar uma ansiedade, principalmente quem está no começo do negócio. Falando, nossa, eu estou com esse tanto de produto aqui, eu preciso vender, e vai gerando aquela ansiedade. Só que quando você foca no seu estoque, você meio que mata o seu negócio, porque aí você não quer fazer pedido esse mês porque você está com estoque. Então, gente, muito cuidado. O estoque, fechamento do mês, passou. O que ficou de estoque ali, se não vendeu, não vendeu. Você vai fazer alguma ação com ele,
né? A gente tem que pensar que o nosso LRP é o nosso aluguel. Apesar da gente ter o retorno dele, se você abre uma loja, uma loja de doces, você lá abre uma loja de roupas, você tem aquele investimento mensal. E o aluguel você não pega de volta, né? Você abriu ali um estabelecimento, você pagou R$ 500 de aluguel, você não tem o retorno desse aluguel. Então, por mais que do terra a gente tenha a possibilidade de ter esse retorno, a gente acaba embananando as nossas contas e a nossa mentalidade em relação a isso. Então, nossa, eu fiz pedido, eu não vendi por N motivos, então não vou fazer outro pedido de novo. Ou seja, se a gente falasse, nossa, eu paguei o aluguel, no mês que vem eu não vou pagar o aluguel porque eu não vendi roupa. Isso não existe, né? É o compromisso mensal até para a gente colocar a gente em movimento. Se você faz um pedido no mês de janeiro, por exemplo, e não vendeu, você vai ficar até dezembro tentando vender aqueles produtos? Gente, é um mês, né? Você tem que trabalhar ali. Chegou na última semana, nossa, eu não consegui vender, faz um hiperfoco ali e tenta vender a maioria dos produtos, tá? O que passou, fechou. O aluguel que você pagou ficou lá. A energia que você pagou e não usou, se não usou, tá lá. A internet, eu quase usei a internet esse mês. Você pagou, a conta tá lá. Então, a gente tem que pôr nossa LRP, uma mentalidade disso. A gente consegue recuperar ela? Consegue. Mas o foco é ter produto, fazer o giro e também nos impulsionar e nos colocar em movimento, tá? Não tem isso de o mês seguinte a gente não abre a loja, né? A gente fala muito isso. Então, a gente fez o pedido, a gente abriu a nossa loja. Se você alugou um estabelecimento e deixar ela fechada, no mês que vem, o aluguel vai ser cobrado da mesma forma. Você não vai virar para o dono do estabelecimento e falar assim, então, mês passado eu fiquei fechada, meu filho estava doente, tudo, e eu não vendi. Eu posso não pagar o aluguel esse mês? Então, não existe. Por isso que a gente considera o LRP como um compromisso mensal realmente, tá? Para quem quer desenvolver o negócio, tá? Então, aqui eu estou falando com pessoas que querem desenvolver um negócio. Então, você tem responsabilidade e você tem compromisso, tá? Senão, você fica como cliente, né? Então, eu entendo assim, que quem realmente quer desenvolver um negócio tem que ter uma disponibilidade ali. E o planejamento semanal. Esse aqui eu coloquei também aqui tudo junto, né? Mas esse aqui eu gosto de imprimir. É um modelo que eu fiz o ano passado, numa das nossas apresentações. Então, eu coloquei aqui de segunda a domingo, para a gente fazer o nosso controle semanal. Gente, a gente precisa ter o nosso controle do que a gente faz no nosso trabalho por 2 motivos. Primeiro, para saber se a sua remuneração está compatível com o tanto que você está trabalhando. Porque, às vezes, a gente acha que está trabalhando muito, e na hora que você coloca, né, que você vai medir, você vê que às vezes você não trabalhou 5 horas no mês. E aí tem gente que não trabalhou 5 horas no mês e quer receber o valor de um diamante, que é 50 mil. Então, você pagaria, né, o seu salário pelo tanto que você trabalhou? Gente, eu faço essa análise todo final do mês, né? Então, tem mês que é muito desafiador? Tem. Vocês não têm nem noção do quão desafiador é. Mas aí eu falo, mas eu também não trabalhei, né? Então, assim, é igual o Joel J fala, o trabalho devolve. Então, se você trabalhou, você vai ter esse retorno. E outra coisa é para a gente mensurar também, principalmente, aquilo que a gente não faz. Então, por exemplo, é igual quando eu baixei o aplicativo para tomar água. Aí vocês falam, nossa, Karen, que sem noção, né? Baixar um aplicativo para lembrar de beber água. E isso, sim, porque é muito importante. E porque eu achava que eu bebia pouca água. Eu falei, nossa, eu vou baixar, ele tem os lembretes de hora, né? De toda hora, eu vou para fazer a injeção da quantidade certa ali de água no dia. E eu achava que eu bebia pouca água. Quando eu coloquei no aplicativo, eu vi que eu tomava, era muito menos. Então, se eu tinha que tomar 2 litros de água por dia, eu não estava tomando nem 500 ml. E eu achando, não, eu acho que 1 litro ali eu tomo. E não. Então, eu vi que a situação estava bem pior do que eu achava. Então, essa planilha de horários ajuda muito a gente ter a noção do que a gente faz, mas principalmente do que a gente não está fazendo.
Então, vamos supor, segunda-feira, nossa, foi corrido, criança, casa, funcionária, resolveu um punhado de coisa, não trabalhei. Nossa, terça foi mais uma coisa, é dia de levar menina nas atividades, não trabalhei. Quarta, não na hora que você for ver, você trabalhou 1 hora na semana. Eu trabalhei na quinta-feira de 3 às 4, por exemplo. Né? Então, assim, a gente está sempre ocupada, a gente tem muita coisa para fazer, muitas outras coisas, outros trabalhos para fazer, mas às vezes a gente não tem a noção. Então, quando a gente coloca numa planilha, a gente consegue ver essa noção. Né? Então, você fala assim, nossa, eu estou trabalhando 4 horas por semana, 2 horas por semana. Não, então, está compatível com o bônus que eu estou recebendo, né? Com a renda extra que eu estou fazendo. Então, isso nos dá muito. E uma sugestão aqui para vocês é para vocês colocarem tudo que vocês têm de fixo ao longo da semana. Então, a gente sabe, né, a maioria de nós somos mulheres, somos mães, nós temos as nossas prioridades. E para a Doterra também, né, que o slogan da Doterra é Deus, família e trabalho. Então, a gente tem as nossas prioridades de família para a gente colocar. Então, a gente vai colocar tudo que a gente tem de fixo na semana e olhando, né, a nossa agenda, a gente consegue intercalar onde que eu vou colocar a Doterra aqui no melhor horário. Porque senão fica para amanhã, para depois, amanhã passou 2 semanas e a gente não fez. Então, por exemplo, de manhã a gente tem a rotina da manhã. O meu horário já mudou totalmente, né, que meus filhos estão estudando de manhã, então o meu dia começa às 5 da manhã. Então, esse aqui é um exemplo do ano passado. Mas, por exemplo, eu tinha a rotina da manhã que eu ficava com os meus filhos na parte da manhã. Então, tinha a parte do meu café, né, do devocional, eu tinha as coisas de casa para organizar, tinha a questão dos lanches que eu tinha que preparar para os meninos, e aí eu punha um dia na semana para eu montar os protocolos, que é algo que eu às vezes vou procrastinando, e de certa forma ele é um pouco demorado. Então, eu colocava aqui mais ou menos 1 hora para eu poder montar esses protocolos dos clientes que eu cadastrei, né? Eu colocava aqui também meia hora para eu responder o WhatsApp, né? Que toma muito tempo, então se você fica o dia inteiro respondendo o WhatsApp, a gente fica o dia inteiro trabalhando, achando que está trabalhando, mas você está respondendo o WhatsApp e não está gerando renda para o seu negócio. Horário de almoço, então eu colocava o horário que eu tinha que preparar, o horário que eu saía para levar as crianças na escola, e aqui nessa meia horinha aqui, eu respondia mais o WhatsApp também, ou às vezes fazia uma prospecção. Então, a questão do prospectar, que é entrar em contato com o cliente, aí você põe um dia pessoas novas, um dia clientes antigos, né? Você estipula aí um dia para ficar bem planejadinho. Colocar também sempre, né, todo dia, nem que seja, eu não posso tirar 1 hora para prospectar. Então, faz blocos, 20 minutos de manhã, 20 minutos à tarde, 20 minutos à noite, né, a gente consegue organizar. Então, aqui tem o horário da psicóloga, tem o horário da reunião com as líderes acima, tem o horário que eu faço a consulta de bem-estar, que é depois que eu cadastrei o cliente, eu faço essa consulta. O tira dúvidas, né, que eu vou voltar agora a fazer, não vai ser nesse horário, mas vai ser à tarde. Aí aqui eu já tenho o horário de buscar as crianças. Então, tem o horário do futebol do Guel, tem o horário do balé da Bia. Então, são compromissos que eu tenho. Então, eu sei que nesse horário não dá para colocar nada aqui, que eu não vou conseguir fazer. Então, são horários que eu congelo. Então, primeiro eu coloco todos os fixos, né, de família, e depois eu vou encaixando. Lembrando que posts entra aqui, mas não é atividade geradora de renda. Eu posso passar o dia inteiro fazendo post no Instagram. Para quem não trabalha com marketing digital, não gera renda, tá? É legal ter, é legal fazer, né, gera um compromisso, uma visualização bacana para os clientes, mas não necessariamente ele vai trazer um retorno ali. A não ser quem saiba trabalhar com isso, né? Então, estou falando como se não soubessem mesmo. As reuniões, né, que a gente tem fixas, que faz parte do nosso desenvolvimento do negócio, de mentalidade, né, de motivacional. Então, enfim, esse horário também a gente tem que adaptar. Ou, por exemplo, não, esse horário eu não consigo na segunda, então eu vou colocar para assistir as gravações aqui, ó, logo pela manhã. Eu assisto a gravação da reunião de segunda. Então, é legal também. Então, eu coloco, quer ver aqui?
aqui não aparece, mas, por exemplo, até o horário de manicure, tinha aqui, ó, unha, cabelo. Então, se são horários que eu tenho fixo, eu vou colocar aqui fixo, né? E aí, a partir deles, eu consigo ir encaixando. Então, tá vendo que tem um responder o WhatsApp aqui, bem pequenininho, mas eu tenho uma horinha ali, porque meu WhatsApp fica muito cheio, então ali eu ganho um tempo para responder. Se não, a hora que eu for prospectar aqui, eu vou querer responder o WhatsApp e não vou prospectar, né? Então, ajuda bem a gente poder fazer um pouquinho de doTERRA, um pouquinho da nossa construção, do nosso negócio, um pouquinho todos os dias. E aqui também eu coloquei uma outra, né, que é uma outra aba, que é a lista de nomes. Então, a gente pode fazer no papel mesmo, às vezes a gente anota até no celular, mas depois reúne tudo aqui. Então, por exemplo, eu tenho essa Andréia que me chamou no Instagram, aí eu coloco aqui, né, se ela é cadastrada ou não. Posso colocar se ela já comprou um óleo, por exemplo, né, para saber se ela teve ali algum contato. E eu já faço a análise do perfil dela. Por quê? Esse perfil aqui são o perfil da maioria das pessoas que trabalham com doTERRA. Então, a maioria é mulher, né, tem de 30 a 55 anos, se relaciona bem, até para eu pensar, nossa, ela tem um perfil que pode, eu posso falar para ela do negócio, que talvez seja interessante falar para ela do negócio. Então, aqui eu já faço uma avaliação e até para a gente lembrar das pessoas. Então, a gente vê que no local, por exemplo, no Instagram, eu posso pegar nesse horário de lançar as planilhas, ver todo mundo que me chamou no Instagram na semana e anotar aqui. Para quê? Para quando eu for prospectar ou mandar alguma promoção, eu tenho as pessoas aqui, né? Ah, é da faculdade. Nossa, quem é da minha faculdade que eu poderia chamar? Né? Quem é do meu trabalho antigo? Quem é da igreja? Quem é da família, né? Trabalho atual, antigo trabalho. Para a gente aumentando o nosso repertório, a nossa lista de nomes. Então, quando a gente fala numa lista de 100 pessoas, num primeiro momento você fala assim, eu não conheço 100 pessoas, mas vai montar uma lista, né? Uma lista de casamento, de festa de casamento. Coloca todo mundo, vai olhando na infância, na cidade tal, na outra cidade que você morou, na cidade que mora a sua família. Na hora que você vai colocando, vocês vão ver o quanto essa lista vai crescendo. E também as pessoas ao redor. Por exemplo, eu tenho uma prima que mora na Bahia. Nossa, ela tem a cunhada dela, tem as pessoas do trabalho dela, tem a irmã, a prima, a tia. Só por uma pessoa, só pela minha prima, por exemplo, eu consigo acessar mais 5 pessoas ou mais, né? Então, é assim que a gente vai expandindo ali a nossa lista de nomes. E pedindo indicação também, né? Ô, prima, me fala aí, me passa contato de 3 amigas, né? Ou de 3 pessoas que você conhece, que eu possa falar sobre os olhos. Não interessa se tem perfil, se gosta, se não. O nosso interesse é falar do produto e apresentar o nosso trabalho. E acho que é só isso mesmo. Então, tá aqui, a gente pode ir clicando nas abas para a gente, né, poder conhecer um pouquinho. Quem tiver alguma dificuldade, me chama. Não sou expert em planilhas, nota-se, mas dá para a gente organizar um pouquinho mais. Então, é isso que eu queria compartilhar com vocês. Qualquer dúvida, vocês me chamam, mas eu quero esse negócio organizado, quero a planilha financeira de todo mundo organizado. A gente vai começar os treinamentos de vendas, que é uma das grandes objeções que a gente tem para quem é consultor, para quem foi consultor, para quem vai se tornar consultor, para todo mundo, né? Todo mundo. Ninguém acha que sabe vender, ninguém gosta de vendedor, tem toda uma crença aqui, né? Como se a gente quisesse empurrar algo ou oferecer alguma coisa ruim, né? Então, a gente vai começar os treinamentos específicos de vendas, mas eu gostaria que todo mundo aproveitasse ao máximo essa planilha, se organizasse para a gente ver o quanto o nosso negócio é lucrativo e quanto a construção a longo prazo é escalada, né? Escalável, né? Então, assim, é muito, muito bacana e a gente precisa medir exatamente isso. Combinado? Qualquer coisa, só me chamar, estou à disposição.